a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 18. Eu considerei tão preciosa, maravilhosa essa palavra que enquanto eu estava sendo ministrado por ela através da vida do meu discipulador lá, pastor Luiz, eu estava certo que eu precisava ministrar ela sobre a igreja. Então, vamos ministrar essa palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós leremos a partir do primeiro versículo até o versículo de número 5. Eu intitulei essa mensagem de aliança de discipulado. Aliança de discipulado. 1 Samuel, capítulo 18, de versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Diga aliança. Aliança. Amém. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4 diz: Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, na NVI diz túnica, inclusive a espada, o arco e o cinto. Versículo 5: Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém, queridos? Essa é a passagem bíblica que vai ser a passagem que nós vamos utilizar como fundo dessa mensagem. Nós estamos falando aqui a respeito do tema aliança de discipulado, e como eu já mencionei no começo, essa ministração ela está totalmente baseada na ministração que nós ouvimos e fomos ministrados por ela na conferência regional de verão, a segunda ministração na segunda-feira de manhã, que o pastor Luiz Scheid ele fez. E eu quero daqui a pouquinho já analisar algumas coisas que nós acabamos de ler, mas antes gostaria de falar a respeito do discipulado. Por quê? Porque o discipulado, eu sei que vocês conhecem as visões, a visão dos corações, que é o logo, a logomarca da visão do MDA, e você sabe que na verdade tem um coração dentro de outro, que dentro de outro, que dentro de outro, e o coração mais interno dentre esses corações é justamente o coração, que é o coração do discipulado 1 a 1, que é o coração desse discipulado individual, pessoal que nós temos feito. O que isso significa? Significa que o centro da visão do MDA, que é a visão que Deus tem nos dado para poder viver como igreja, o centro da visão do MDA é justamente o discipulado 1 a 1. Esse é o centro de tudo que nós fazemos. Ao falar disso, nós estamos dizendo que do discipulado depende toda a estrutura. Depende as nossas células, dependem a nossa igreja local, ou seja, a comunidade de aliança, e depende de tudo aquilo que nós entendemos como reino de Deus. Porque nós entendemos, como uma igreja na visão do MDA, que o discipulado é justamente o coração da célula, que a célula é o coração da igreja local, e que a igreja local é o coração da igreja de Jesus Cristo na terra. Ou seja, por falar nisso, nós estamos dizendo que a visão do MDA, ela estará em perigo, ela estará em risco na igreja se o discipulado não funcionar bem. Se o discipulado não for aquilo que sustenta essa visão ela desmorona, ela não vai de fato funcionar bem. Por quê? Porque o que sustenta a profundidade da visão do MDA, de fato, é o discipulado individual, é o discipulado 1 a 1. Isso significa que se nós não cuidarmos bem das pessoas, elas irão embora. Se nós não cuidarmos bem das pessoas, uma multidão de pessoas irá embora. Por isso que o nosso desejo máximo, é aquilo que nós temos buscado, viver no Senhor e aprender com Ele, é ganhar pessoas e poder cuidar bem delas. Porque nós entendemos que somente assim nós podemos ganhar uma grande multidão
e cuidar bem dessa grande multidão que Deus tem nos dado. Nós queremos de fato frutos fiéis, frutos que permaneçam. Nós não queremos simplesmente ganhar pessoas para Cristo, mas nós queremos fazer discípulos para Cristo, porque esse é o nosso chamado. Agora, para que isso possa acontecer bem, para que o discipulado possa ocorrer de forma satisfatória, bem sucedida, a verdade é que nós precisamos de um ambiente de cuidado, de proteção. Nós precisamos que esse discipulado, para ele poder ser eficaz, que haja um ambiente preparado para que todo o poder de Deus possa se manifestar no nosso discipulado pessoal, no nosso discipulado 1 a 1. Por quê? Porque se o discipulado não for bem feito, se ele não acontecer bem, o que vai acontecer vai ser aquilo que nós não queremos, que é a divisão. Nós temos aprendido, esse final de semana passado, aprendemos tanto a respeito da unidade, e tudo que nós não queremos é a divisão. A divisão é justamente o contraponto da unidade. E nós entendemos que se o discipulado não acontecer bem, justamente porque ele é o coração da visão familiar, inevitavelmente, quer queiramos ou não, e na verdade eu queria que nenhum de nós aqui quer, nós dividiremos. Porque um reino dividido não prevalece. E aí, naturalmente, aquilo que Deus tem para nós não vai se consolidar, não vai prevalecer. Como nós não queremos isso, nós precisamos entender quais são os segredos que Deus tem para nós, para que de fato esse discipulado possa acontecer de forma boa. E obviamente a gente já tem falado sobre isso, mas eu gostaria apenas de mencionar mais uma vez que no reino de Deus ninguém é chamado a andar sozinho. No reino de Deus ninguém tem um chamado para poder andar de forma individualizada, solitária. Ninguém. Todos nós, porque somos um corpo, e o corpo é de Cristo, Ele é o cabeça e todos nós somos membros desse corpo, nós estamos interligados. Há uma interdependência que o próprio Cristo, que o próprio Senhor fez em nossa vida, de modo que eu preciso de você e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Por isso que tem aquela musiquinha: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Tá? Isso é coisa de criança. Então vamos lá. Mas quando eu falo isso, é importante que você entenda uma coisa: que ninguém foi chamado a andar solitariamente. Por quê, pastor? Porque aquilo que você precisa da parte de Deus, Deus deu totalmente à sua igreja. No corpo de Cristo há tudo o que você precisa. Que coisa louca é essa, né, que eu acabei de falar? Sim. Deus deseja se manifestar na terra através do seu corpo. E como você não é a totalidade do corpo, você é apenas um membro do corpo, você precisa dos seus irmãos. Você precisa estar aqui, você precisa batalhar por essa unidade da fé. Você precisa se esforçar para que nós possamos ser um. Nós precisamos nos esforçar para poder ter uma mesma linguagem, nós precisamos nos esforçar para poder ter o mesmo parecer, nós precisamos nos esforçar para ter uma mesma visão. Eu diria que isso depende muito de esforço. Uma das coisas mais impressionantes que eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico, né? É uma narrativa daquilo que aconteceu, é que você vai perceber que a única força que eles fizeram é a força de congregar. A Bíblia fala que essa era a tarefa deles, e eles perseveraram nisso. Interessante, né? Porque quando fala de perseverar, dá a entender que não é uma coisa assim que todo dia dá vontade de fazer, mas que você usa da vontade do Senhor e prevalece contra a sua vontade carnal e fala: não, a vontade de Deus vai ser feita. Diz a Bíblia que eles perseveravam. No que? Eles perseveravam na unidade. Eles perseveravam no repartir o pão, eles perseveravam no culto nas casas, que é a nossa célula, eles perseveravam unânimes no templo, eles faziam isso, célula e templo, eles perseveravam nisso. E o que acontecia? Diz a Bíblia que Deus, diariamente, concedia a eles aqueles que iam sendo salvos. Diariamente, Deus manifestava sinais, prodígios, maravilhas, curas fantásticas, extraordinárias, mas o que eles faziam? Eles prevaleciam nessa capacidade de congregar, de estar unidos. E quando eu falo isso, eu quero dizer para você que nós também somos chamados a perseverar nisso. Eu vou falar para vocês, talvez não seja tão fácil assim. Eu creio que você sabe do que eu estou falando. Existem tantas vontades contrárias a estar aqui, como numa noite como essa. Existem tantas vontades contrárias no seu coração, e talvez até mesmo no meu, para que nós não venhamos a viver isso. Mas a vontade do Senhor é que nós sejamos um. Amém? Então, quando eu falo isso, para que você
possa entender, quando eu digo que Deus concedeu tudo que nós precisamos ao corpo, Deus concedeu toda a autoridade à igreja, isso significa que eu e você precisamos uns dos outros. Amém? Amém. Por exemplo, o ministério de cura na igreja. O ministério de cura é um bom exemplo. Curas mais profundas nós só teremos por meio de outros. Amém? Quase que induzir você a falar essa coisa, né? Eu queria ver se você estava ligado na administração. Você não tem o dom de autocura. Você pode orar por enfermidades que se manifestam na sua vida, obviamente, mas esse dom de autocura não tem. Tem um dom de cura e está a serviço do corpo. Quando você pega a Bíblia e vai analisar os dons espirituais que Deus concedeu à igreja, você vai perceber que Ele deu dons de curar. E esse dons de curar, ele foi concedido ao corpo para que o corpo seja são. O corpo seja são. Não apenas um membro do corpo, mas o corpo inteiro seja são. É por isso que quando você precisa confessar, segundo Tiago capítulo 5, versículo 16, lá fala que você deve confessar uns aos outros, né? Tem 1 João 9, você sabe que você confessa a Deus para poder ser perdoado. Mas para você ser curado, o que diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 16? Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode isso eficar se a súplica de um justo. Todo esse contexto de oração, todo esse contexto de ministração, está no contexto de que eu preciso de alguém que possa ministrar sobre a minha vida. Então isso significa que nós não fomos chamados a andar solitariamente. A unidade do Senhor não permite isso. Amém? É por isso que por todo o Novo Testamento você vai ler essa expressão uns aos outros, uns pelos outros, uns aos outros, uns pelos outros, uns aos outros, uns pelos outros, incessantemente. Porque para que ninguém tenha desculpa de um dia chegar diante do Senhor na glória, depois de a salvação eterna se manifestar e falar assim: olha, Senhor, eu não sabia da importância de congregar, eu não sabia da importância de poder estar juntamente com os meus irmãos. Por isso você sabe, e eu deixo bem claro essa noite para que você possa entender isso. Deus deseja que você possa viver essa unidade. E agora, a cura do Senhor está ligada a isso. E a cura de nossas vidas também está ligada a um processo que nós entendemos muito bem, chamado discipulado 1 a 1. E eu creio que essa igreja tem desfrutado tanto disso. Se nós pudéssemos dar espaço para que você pudesse testemunhar daquilo que Deus tem feito ao longo dos dias, meses e anos, eu tenho certeza que você poderia falar para nós tudo que Deus tem feito por meio do discipulado individual, cada vez que você se reúne com o seu discipulador, o tanto de cura que você recebe na medida que você confessa o seu pecado, na medida que você abre o seu coração, na medida que você é transparente, aquilo que Deus pode fazer por meio desse discipulado 1 a 1. Então, queridos, só recapitulando para que você possa entender muito bem isso, para que nós possamos ser uma igreja bem sucedida, um discipulado em nosso meio precisa ser bem sucedido, ou seja, precisa ter sucesso. O nosso sucesso dependerá do sucesso de nossos discipulados. Grave isso, porque isso é apenas base para aquilo que eu já vou começar a falar agora. Se isso não acontecer, querido, nós vamos ter um ministério que Deus não quer que nós tenhamos, que é o ministério de bombeiro. O ministério de bombeiro funciona no seguinte sentido: é aquele ministério de apagar fogo. Nós passaremos o resto de nossa existência apagando fogo. Toda hora, nós nos moveremos por necessidade e não por propósito. E como o propósito de Deus na nossa vida é esse, então a primeira coisa é conhecer e a segunda coisa é praticar. Nós precisamos praticar isso, entender que se nós praticarmos bem esse discipulado, tudo de Deus que Deus quer se manifestará em nosso meio. Se nós cuidarmos de fato bem, não apenas para inglês ver ou para o pastor ver, mas de fato cuidarmos bem das pessoas, de fato cresceremos e viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. E eu tenho certeza que com isso nós não iremos ficar cansados, desanimados, prostrados, desejando até mesmo voltar para o modelo tradicional, o modelo antigo, porque estamos desanimados porque esse MDA não funciona. Na verdade, muitos daqueles que falam que o MDA não funciona é porque não vivenciam de fato o MDA. Porque quando ele é vivenciado de fato, há uma garantia na própria visão de que isso não vai acontecer. Mas como às vezes a gente tenta de nosso jeito, acabamos nos frustrando. E eu quero dizer para você que isso é possível. Essa visão de um discipulado profundo, essa aliança de discipulado, ela é bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós podemos falar de, por exemplo, Paulo e Timóteo, nós podemos falar de Jesus com seus discípulos, nós podemos falar de Barnabé para com Paulo, nós poderíamos falar de Elias para com Eliseu, nós poderíamos falar de tantos e tantos elos
alianças de discipulado que existiram em todo o contexto bíblico. Mas essa noite nós vamos falar a respeito dessa história que nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 5. E qual que é o propósito dessa história? Eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos meditar nesse texto e que nós possamos entender quais são os segredos que estão nesse texto, e em outros textos que nós vamos ler também, ou apenas citar. Quais são os segredos que existem aqui para que esse discipulado seja de fato muito bem sucedido, seja de fato muito eficaz. E eu creio que você pode entender aqui que existe uma verdadeira aliança entre esses dois personagens. E a verdadeira aliança de discipulado, que eu creio que aqui existia entre Davi e Jonatas, você vai ver o que de Deus pode fluir a partir dessa aliança. A Bíblia fala aqui que essa aliança era tão forte, mas tão forte, tão poderosa, que na Bíblia menciona que Jonatas, ele amava Davi como amava a sua própria alma. Você acabou de ler isso no versículo 13 aqui dessa passagem. Diz ali que Jonatas e Davi tinham uma aliança, e Jonatas amava a Davi como a sua própria alma. Aí você começa a pensar um pouquinho qual era a grandeza, a grandiosidade desse amor. Eu creio que nós precisamos entender, em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça nessa noite para que a gente possa entender isso, o que levou Jonatas a esse nível de entrega, a esse nível de comprometimento com Davi, a tal ponto que ele fala que amava a Davi como amava a sua própria alma. E o que levou Jonatas a fazer uma aliança com Davi? Alguma coisa tem em Davi que levou Jonatas a fazer uma aliança com esse seu discipulador. E para isso nós precisamos ver um pouquinho como que era a relação de Davi para com Jonatas. E no versículo 5 já começa um pouco a falar sobre isso. A Bíblia fala no versículo 5, menciona que Davi, ele se conduzia com prudência. Aonde ele era enviado por Saul. Lembrando que, um pouquinho da história, né? Davi, ele era um menino, e como ainda um menino, Deus havia tirado a sua vontade de ainda continuar o reinado através de Saul. E Deus então desejou levantar um outro homem, um outro rei para Israel. E Deus então colocou no coração de Samuel para que ele pudesse ir até a casa de Jessé, e que lá encontraria um rei para o reinado de Israel. E a Bíblia fala que ele foi lá e Jessé colocou todos os seus demais filhos, eram 8, seus 7 filhos em fileira, para que eles pudessem então serem ministrados por Samuel. E Samuel olhou para um e até achou que era, olhou para outro, mas nenhum deles tinha a certeza da parte de Deus que era o rei. E aí ele manda chamar, então, se faltava mais algum, manda chamar esse que estava faltando. E aí então vem Davi, entra então na história bíblica Davi. Ali ele é ungido ainda como uma criança, um jovem ainda, menino. Ele é ungido como rei, mas essa consolidação do seu reinado só viria muito tempo depois. O processo é que a Bíblia fala que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, a Bíblia fala que assim como o Espírito Santo saiu de Saul, a Bíblia fala que espíritos malignos da parte de Deus foram enviados para Saul, e ele ficou atormentado, tradução para o nosso contexto, endemoniado. Ele estava endemoniado, oprimido, e a Bíblia fala que na sua opressão apenas uma coisa poderia acalmá-lo e tranquilizá-lo, pacificá-lo, e essa coisa era que alguém pudesse tanger uma harpa. E ele pede então e pergunta se alguém conhecia um tangedor de harpa, e eis que um dos moços do seu reinado fala para ele então que conhecia um belemita lá da casa de Jessé, cujo nome era Davi. Aí então inaugura o ministério de Davi na Bíblia. Ele começa assim, diante do rei Saul, tocando harpa, ministrando louvor. E a Bíblia fala que quando ele fazia isso, o espírito que atormentava a vida de Saul se apartava momentaneamente dele, e podia respirar um pouco mais acomodado. E assim foi por um longo tempo, até que ele vai começar a sua história de fato vai ser narrada de forma muito poderosa no capítulo 17. Ali você sabe o pontapé, ou a plataforma, o trampolim que Deus utilizou para que o ministério de Davi pudesse se manifestar. Mas isso tudo acontece no capítulo 17, aquele encontro com Golias. Ele mata o Golias, ele mata o gigante. A história avança e começa o capítulo 18. E diz a Bíblia que depois desse acontecimento, depois dessa grande proeza, Davi toca o coração de Jonatas. Jonatas fica completamente tocado
por aquilo que Davi era, e por aquilo que Davi se manifestava diante do seu ministério que estava começando a surgir. E a Bíblia fala então que ele se conduzia, e aqui fala de um tempo além dos próprios versículos, na verdade, fala talvez, tem mais coisa envolvida nesses versículos aqui do que propriamente uma meia hora. A Bíblia fala que ele se conduzia com prudência. Está fazendo uma análise já de uma caminhada de Davi em meio ao povo. A Bíblia fala que ele se conduzia com prudência aonde ele era enviado por Saul. Então Saul agora tinha o direito de enviar a Davi para vários lugares, dava comando sobre a vida de Davi. Davi era um servo de Saul, do rei Saul. A Bíblia fala que ele era bem visto, ou bem quisto, segundo a versão Almeida, né? Dentre todo o povo. Isso fala algumas coisas para nós. Aqui está falando do bom testemunho de Davi. O bom testemunho de Davi era claro, era visível, era manifesto. Davi tinha um bom testemunho. Ele era admirado não só pelas suas vitórias, mas também pelo modo como ele se comportava quando ele não estava guerreando. Era isso. Isso é importante para você entender. Porque um discipulador não pode ser só admirado pelos seus grandes feitos quando ele está numa plataforma, quando ele está num altar, quando ele está orando, quando ele está expulsando demônios, quando ele está curando enfermos, mas também no seu dia a dia, como ele se comporta nos bastidores da sua vida. Quando as janelas se abrem, quando as portas se abrem, como que ele está, como que ele vivencia. A Bíblia dá a entender aqui que Davi não era simplesmente um grande conquistador, batalhador, vitorioso, de grandes feitos, mas ele é um homem tão admirado nas suas grandes guerras, como ele era admirado quando simplesmente passava entre o povo. E esse respeito toca o coração de Jonatas. A Bíblia dá a entender que a postura dele no cotidiano da vida de Davi era uma postura que ministrava ao coração das pessoas que olhavam para ele. E com isso eu quero falar basicamente duas etapas, duas partes dessa mensagem, tá? A primeira parte eu quero falar a respeito do discipulador. Eu quero falar da vida de Davi. Eu quero falar do que Davi tinha que pôde fazer com que Jonatas firmasse uma aliança tão forte que a Bíblia fala que Jonatas, ao olhar para Davi, amava Davi como amava a si mesmo, amava Davi como amava e protegia a sua própria alma. Então o primeiro aspecto, o primeiro princípio que eu vejo aqui, e você pode ver isso não apenas nesses versículos, mas ao longo de todos os capítulos que se seguem, é que esse discipulador, ele era alguém que inspirava o seu discípulo. Amém? Davi, eu vou traduzir assim, era alguém apaixonante. Davi era alguém inspirador. Olhar para Davi era se inspirar. E ao falar disso, eu quero na verdade fazer ponte com o nosso chamado em Deus, porque todos nós somos chamados a ser discipuladores. Se em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós somos chamados a ir e fazer discípulos, significa que não é só para mim fazer discípulos, é para que todos nós possamos fazer discípulos. Então, na condição de discipulador, a primeira característica que eu vejo aqui na vida de Davi é de que Davi, ele era alguém que ele era apaixonante. Ele era alguém apaixonante. E deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Os nossos discípulos, eles não têm o dever, quando eles começam o discipulado, é claro, eles não têm o dever de se apaixonar por nós. Não é obrigação do discípulo se apaixonar pelo discipulador. Em alguns contextos, é exigido, se apaixone por mim, que eu sou seu discipulador. Mas a verdade bíblica é que isso não funciona na base do goela abaixo. Isso não funciona na base da imposição, se apaixone por mim, que senão não vai fluir nada sobre a sua vida. Porque não cabe ao discípulo necessariamente se apaixonar pelo seu discipulador, mas cabe ao discipulador conquistar o coração do seu discípulo a fim de que ele possa se apaixonar por ele. Deu para entender o que eu acabei de falar? Amém, que bom. Então os discípulos, querido, normalmente na visão do MDA, eles são nos dados. Eles são nos dados do seguinte aspecto: um dia, o líder de célula, juntamente com o seu discipulador, conversa, ora e busca a direção de Deus. E chega um dia e avisa para a gente assim: olha, tem uma pessoa que precisa de discipular. Nós oramos, buscamos a Deus, uma direção, e Deus falou que você vai ser o discipulador. Aí você fala: meu Deus do céu, mas eu não tenho link, eu não tenho vínculo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho. Pois é. E aí como é que faz esse processo? Pois é, do mesmo modo, pega essa nossa realidade e pega a realidade aqui. Davi, ele sabia que cabia a ele conquistar o coração daqueles que seriam seus liderados. E eu creio que do mesmo modo, quando o discipulado começa, a única coisa que tem nesse discipulado
ele começa com uma base de obediência. Só que ela não pode simplesmente ficar na base da obediência. Um discipulado que simplesmente está na base da obediência, ele pode ser frio, ele pode ser legalista, ele pode até ser morto, ele pode fazer com que as pessoas obedeçam sem querer, obedeçam desanimadas, obedeçam porque vão ganhar alguma coisa com isso, obedeçam sem vontade. Por isso, uma das coisas muito importantes para que um discipulado de fato seja profundo é que em algum momento esse discipulado chega ao momento em que o amor possa ser a base desse relacionamento entre discipulador e discípulo, e não simplesmente a mera obediência. É óbvio que a obediência está embutida, mas o amor. E esse amor, ele só pode acontecer num relacionamento profundo. Ele não pode acontecer num relacionamento superficial. E eu vou falar uma coisa: amor é uma coisa que a gente conquista ao longo dos tempos. Não é uma coisa assim tão rápida. Esse amor à primeira vista é um pouco mais para Dom Juan, é mais para filme hollywoodiano, é mais para filme mexicano ou novela da Globo. Não funciona. Amor é uma construção. Obviamente nós somos chamados a amar, nós sabemos uma decisão, mas esse vínculo de amor que nos permite abrir a nossa vida e que nos permite ser tocado em todas as áreas de nossa existência é uma construção. E naturalmente Davi sabia disso. Então, o que cabia a Davi? Cabia a Davi, como discipulador, ele precisava ter um relacionamento tal com o seu discípulo Jonatas, a fim de poder conquistá-lo no decorrer do tempo. Ele precisava disso. E ele sabia que isso ia ser gradativo. E ele sabia que isso ia acontecer por meio das suas conquistas. Obviamente. Esse vínculo, esse se tornar apaixonante, viria através das suas conquistas. O discipulador, ele precisa conquistar os seus discípulos. Ele precisa de fato se tornar apaixonável. Ele precisa dar o primeiro passo. Você sabe que nós temos uma linguagem na visão do MDA chamada fator Barnabé, né? E o fator Barnabé basicamente é aquilo que Barnabé fez em relação a Paulo. Ele conquistou Paulo, ele chamou Paulo, ele protegeu Paulo, ele desafiou Paulo, ele cuidou de Paulo. Barnabé foi aquilo que talvez ninguém mais queria ser ou podia ser, porque todos estavam com medo de Saulo. Porque Saulo era Saulo de Tarso, matador dos cristãos, ou aquele que mandava para a morte dos cristãos. Então as pessoas tinham medo desse novo discípulo de Cristo chamado Saulo. Mas Barnabé o acolheu. Barnabé deu o primeiro passo. Então eu quero falar isso na condição de discipulador. Quem dá o primeiro passo a fim de conquistar alguém é o discipulador. O discipulador é aquele que dá o primeiro passo. O discípulo, ele precisa, para poder ser conquistado, aí está o jogo da conquista, né? O discípulo, para ser conquistado, ele precisa ver a vida do discipulador. Não só na plataforma, mas também nos bastidores, até mesmo dançando, né, Thelma? Tem que ver a vida do discipulador, a fim de se transformar em alguém admirável. Não sei se dançar é algo muito admirável, mas tá bom. Eles precisam ver o discipulador como é que ele é nos bastidores da sua vida. Então, o discipulador de reunião não funciona. Discipulador de plataforma não funciona. Discipulador de telefone simplesmente não funciona. Discipulador tem que ser alguém que mostra a sua vida, que mostra, abre a sua casa, que mostra como é que age e como é que reage. Porque você sabe que a ação é programada, mas a reação vem lá de dentro, né? A ação é de programa. Reação é quando pisa no seu pé, bate no seu carro, dá um cuspido na sua cara, aí você reage. E só reage bem os tratados, só reage bem os curados no âmago, no íntimo, no profundo. E é ali que você vê. Porque na igreja você se programa para poder fazer o que é certo. Mas no dia a dia às vezes não dá, porque a ação lá fora te gera uma reação. E qual é a sua reação? Essa é a hora importante. Porque os discípulos precisam ver como que você reage até mesmo quando você erra. Até mesmo quando você falha. Como que você reage quando você falha? Você se justifica? Você se defende? Você culpa os outros? Você culpa Deus? Você culpa o seu irmão? Ou você culpa o diabo? Ou você assume culpa e você se rende ao Senhor e você reconhece seu erro e você se prontifica a mudar? Como que você reage? Um discípulo precisa ver, porque na verdade o discípulo tem uma capacidade incrível de ver. O discípulo, ele olha tudo. Diga comigo, isso é uma frase muito importante. O meu discípulo, ele olha tudo. Ele olha tudo. Vou te dizer, isso é importante.
os meus discípulos, fala. Os meus discípulos, eles olham tudo. É, discípulos, que vocês olham tudo? Os meus discípulos, eu sei que vocês olham tudo, eu sei disso. Então, por isso que eu estou falando aqui, para que você possa entender. Você, na condição de discipulador, na condição de discipuladora, saiba que você está sendo observado. Saiba que você está sendo visto, e isso é bom, porque somente isso vai gerar a confiança necessária para que o discípulo venha afirmar uma aliança contigo. Somente assim você vai se tornar apaixonável. Amém? Um discipulador tem um chamado de mostrar a sua vida em Cristo para os seus discípulos. Um discipulador, cabe a ele mostrar a vida de Cristo manifesta para que os seus discípulos possam desejar isso para as suas vidas também. Então, nós precisamos abrir nossa vida para os nossos discípulos. Nós precisamos ser vistos. Nós precisamos deixar de fazer perguntas e até mesmo os desafiar a coisas que eles percebem que não estão tão boas assim. É somente assim que seremos admirados. E quando eu falo desafiar, na verdade, em alguns momentos, eu estou com total certeza que meus discípulos me olham e me desafiam a viver coisas mais poderosas e elevadas em Deus. E por incrível que pareça, no primeiro momento a minha carne fala, isso não pode acontecer, porque como que eu vou proteger minha autoridade fazendo isso? Mas no segundo momento o Espírito fala, deixa assim que vai dar tudo certo. E ao final é muito melhor. Por incrível que possa parecer, eu me torno muito mais admirável até mesmo para os meus discípulos quando eles têm essa capacidade de olhar para mim e perceber que se eu posso ser alguma coisa na parte em Deus, eles também podem. Então, a primeira característica importante que eu vejo aqui na vida de Davi é que Davi era alguém que tinha a certeza de que ele deveria ser uma inspiração para o seu discípulo. Segunda coisa importante de Davi em relação ao seu discípulo, no caso aqui, Jonatas, eu vou dizer que o discipulador, ele precisa ser alguém que incentiva, que estimula, que empurra, em alguns casos, o seu discípulo a produzir os frutos que esse discipulador já produz e até mesmo a ultrapassá-los. Amém? Então o discipulador, ele deve ser alguém que inspira, que anima, que desafia, que incentiva, estimula e até mesmo empurra os seus discípulos a viverem tudo aquilo que ele está vivendo em Deus, tudo aquilo que ele está conquistando no Senhor. E além disso, ele deve ser alguém que deixa muito claro para os seus discípulos que não apenas aqui, mas mais além ainda. Por quê? Porque você está no fluxo de discipulado. Então, esse discipulador, ele estimula o seu discípulo a ter essa ousadia, coragem de sonhar. Ontem a pastora Daiane, minha amada esposa, pregou a respeito de não desistir dos nossos sonhos. Foi uma ministração muito poderosa. E os discipuladores, eles são assim, eles precisam inspirar e incentivar os discípulos a sonharem, mas o discipulador precisa entender que não apenas a base do estímulo, não apenas na base do incentivo, mas o que vai fazer diferença na vida dos discípulos são duas coisas. Uma é oração e a outra é exemplo, atitude. Então essas duas coisas fazem com que de fato os discípulos podem saber que de fato eles podem viver tudo aquilo que o seu discipulador vive. E oração fala de, na verdade, nós entendemos que essa batalha não pode ser ganha de forma natural, ela não é carnal, mas tudo que nós queremos que os discípulos possam conquistar em Deus, nós só podemos fazê-los conquistar em nome de Jesus através da oração. E nós precisamos ser um bom modelo para que de fato eles possam viver isso. E aqui eu quero falar um pouquinho da vida de Davi, porque você talvez vai entender um pouco, olhando a vida de Davi, o que os seus discípulos viam nele quando olhavam para ele. Como é que ele se comportava, como que ele atuava no seu ministério para com os seus discípulos. A história aqui avança, e nós não vamos ter tempo de ler, porque vai gastar muito tempo na ministração, mas a Bíblia fala aqui que na fuga, por causa do ódio de Saul, você sabe que Saul ficou louco da vida com Davi, porque Davi começou a ter vitórias poderosas, e agora começaram a cantar no Israel, as mulheres começaram a fazer um corinho, começaram a fazer um cântico, E eles declaravam naquele cântico que Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000. E aquilo trouxe ciúmes, trouxe uma raiva, um ódio descomunal, brutal no coração de Saul, ao ponto que ele queria matar Davi. E a Bíblia fala que Davi precisou então sair correndo. Ele fugiu, e por causa do ódio de Saul. E a Bíblia fala que nessa fuga ele foi parar dentro de uma caverna.
nos próximos capítulos, né? Depois você pode ler mais tranquilamente na sua casa. E a Bíblia fala que ele foi para então uma caverna. Essa caverna chamava-se Caverna de Adulão. E a Bíblia fala que lá foram atraídos para aquele lugar aproximadamente 400 homens. E uma pergunta que eu faço é: o que esses homens faziam lá? O que tinha nesses homens? Ou melhor, o que levava esses homens a ficar perto de Davi? E a Bíblia fala, isso está lá em 1 Samuel capítulo 22, a Bíblia fala que esses homens colocaram Davi como chefe deles. E talvez você pense: mas esses homens eram homens bons, eram homens legais, eram homens, assim, né, pessoas dignas. Na verdade, o tipo desses homens não era nada digno. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, falam o seguinte: que esses homens eram todos aqueles que se achavam em aperto. Sabe aquela expressão dos crentes, está estreito? Estava todo mundo num aperto, né? Eles estavam endividados, tomados de dívidas, e eles estavam amargurados de espírito, uma tradução para deprimido, né? Então, pensa bem, eles estavam falidos, deprimidos, e eles estavam vivendo no aperto, né? No estreito. Assim eram as características desses homens. Foram esses homens indignos, imprestáveis para a sociedade. Foram esses homens que Davi fez deles homens dignos, homens notáveis. Foi com esses homens que Davi fez uma equipe, talvez nunca antes vista em toda a história bíblica, uma equipe de valentes, de guerreiros, que vieram a se transformar em heróis. Detalhe, eles eram homens falidos, endividados ao extremo, homens amargurados de espírito, deprimidos, homens que estavam passando apertos na sua vida. Esses homens foram transformados por meio do discipulado. 400 que mais tarde vieram a ser 600. Todos esses homens vieram a ter um propósito definido. Davi foi usado por Deus para poder gerar identidade neles e propósito para a sua vida. Isso é o discipulado que gera. E Davi era alguém assim. E quando você pega a história bíblica, você vai ver que Davi ele foi tirado de trás das ovelhas, né? A Bíblia fala de trás das malhadas, meio ao curral de ovelhas. Essa era a realidade de Davi. E a Bíblia fala que houve um histórico até chegar ao trono, mas basicamente o feito mais extraordinário da vida de Davi foi ter matado o gigante. Você sabe basicamente o que aconteceu ali? Os filisteus estavam em luta contra os israelitas, estavam uma fileira contra a outra, um exército contra o outro, dias e dias e dias e dias, e todo dia vinha um grande, gigante homem e atormentava a todos, gerava muito medo, porque ele avacalhava de fato com todo o povo, todo o exército de Israel. E dentro daquela fileira daqueles homens de Israel estavam os irmãos, eram 3 irmãos de Davi que estavam lá, e esses 3 irmãos estavam com muito medo. O pai mandou Davi, um menino ainda, um jovem ainda, ele mandou ir até aquele lugar para poder entregar comida. Era uma marmitex lá que ele mandou, né? É um delivery. E aí ele mandou lá, até queijo, tipo um pão de queijo, né? Mandou pão de queijo lá para aquela galera. E ele chega lá e ele percebe aquela cena e ele fica indignado. Dá uma indignação santa no coração de Davi. Ele fica louco com aquilo, porque aquele homem vinha, ele olhava para as fileiras do povo de Israel e todos estavam com muito medo. E aí então, na ousadia dele, ele começa a dizer um dos outros: mas como que pode? Mas que audácia, que atrevimento! Como que esse homem pode falar isso? Ele não percebe que ele é um incircunciso. Quem poderá se levantar contra o Senhor? Como que um circunciso pode contra o verdadeiro e poderoso Deus? E esse comentário, alguns começam a acalmar o irmão mais velho e fica: cala a boca, fica quieto. Caçula, né? Caçula é um pedal da vida toda hora. Fica quieto aí. Aí ficou bravo: você veio aqui porque você sabia, você quer ver essa ruína, tamanha a sua maldade. E aquilo vai gerando uma santa raiva no coração de Davi, até que esse comentário chega então em Saul. E aí Saul, percebendo disso, já fazia algum tempo que não tinha um homem corajoso perto de Saul, inclusive ele mesmo olhava no coração e percebia que estava com medo. Então, primeiro homem corajoso tendo que promover para a batalha. E essa informação chega e ele fala: quem é esse? E manda chamar. Ele nem sabe direito quem é. Detalhe, é o cara que tocava a harpa para ele. Mas ok, ele está lá e agora ele é promovido. Ele aceita o desafio, né? O prêmio era bom, né? O prêmio ia mudar a vida dele. Ia mudar bastante a vida dele, os prêmios que estavam ali em jogo. Ele vai lá então, e a Bíblia fala que aquele homem vai, ele tem lá um escudo, ele tem lança, ele tem espada, ele está com toda a indumentária para a guerra, uma grande... Tá lá.
E aí o que aconteceu? Ele pega simples 5 pedras do ribeiro, e ele pega então eu ia falar estilingue, estilingue funda bodó, somente os gaúchos entenderão. E ele então pegou e ele arremessa aquela pedra dá no meio da testa daquele gigante cai. E aí então ele não tira a espada, ele pega a própria espada do gigante, ele arranca a cabeça de Golias. É uma cena épica, né? É filme Gladiator, né? É gladiador esse negócio. Nessa hora você entra na história e faz assim. Pois é a vontade que dá quando você lê isso. Porque eu imagino essa cena, ele pegando a cabeça assim. Aí o povo, esse é o cara. E aquilo muda a vida de Davi. De uma hora para outra agora ele se transforma num grande escudeiro, ele se transforma agora num grande homem de batalhas. Agora ele vai e vem batalhando, guerreando e tendo grandes vitórias. Esse é Davi. E essas histórias todas dele, eu creio que são as histórias que inspiravam ele quando ele estava lá, na caverna de Adulão, falando com aqueles homens. Porque imagina que isso era conhecido por todo Israel. Todo Israel já sabia quem era Davi. Davi era conhecido como matador de um gigante chamado Golias. Um homem que todo mundo tinha medo, mas Davi não tinha medo. Ele foi na força do poder de Deus e matou aquele cara. E arrancou sua cabeça e ficou com sua espada. Que coisa maravilhosa. Tenta imaginar agora, aqueles 400 homens que viriam se transformar em 600, eles queriam saber os detalhes disso. Davi me conta, como é que foi? O que você sentiu quando você estava naquela batalha? O que você sentiu quando você cortou a cabeça do gigante? Conta para nós. Naturalmente, né? Davi sabia do poder de contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Ele não poupou a narrativa. Eu tenho certeza que Davi contou do leão também, Davi contou do urso também, porque quando ele estava lá, lembra que na verdade ele foi, quando ele falou assim, eu estou pronto para lutar, eu vou matar esse cara, porque é esse incircunciso. O povo fala e o pessoal fala assim, mas como você pode? Você não pode, você fica tranquilo que eu já matei um urso, eu já matei um leão. Mas ele o cara é invocado, não fica tranquilo que eu já tenho um currículo vitae, né? Você pode consultar, e eu sou o matador de todos aqueles que se colocam contra aquilo que é dado por Deus para mim. Eu entendo, e na verdade, lembre-se sempre que ele já tinha uma palavra profética sobre a vida dele. Ele sabia aonde ele ia. Davi sabia o que ele iria se transformar em Deus. E ele não desperdiçou essa oportunidade. Eu creio que tudo isso ele foi narrando, querido. Ele foi falando lá na caverna de Adulão. Por que eu tenho certeza que ele falava disso? Porque a Bíblia deixa claro que toda a história de Davi inspirou, ipsis litteris, cada detalhe da vida de Davi inspirou aqueles discípulos a viverem o mesmo. Sobre o que eu estou falando? Estou falando a respeito de que o discipulador incentiva os seus discípulos a viverem aquilo que ele vive e viverem coisas ainda maiores. Lembre-se sempre de Jesus quando olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês que creem em mim farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores. A Bíblia fala, é uma narrativa linda. Se você depois quiser em casa ver, leia 2 Samuel capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 29, e você vai ver coisas impressionantes. Por exemplo, você sabe que desses 400, Davi selecionou 30. E desses 30 líderes, Davi selecionou 3. E esses 3 eram o seu grupo de discípulos mais próximos, que tinham mais acesso ao coração dele. E a Bíblia fala que dentre esses 3, um desses 3 matou sozinho, repetição, sozinho, 800 homens numa batalha. Quem o inspirou a matar 800 homens numa batalha? Saber que Davi era o cara. Saber que se o seu discipulador pode, ele também pode. Veja bem, lá também fala que outro desses 3 matou tantos que ficou cansado. E quando foi perceber, aconteceu um fato extraordinário. A espada colou na mão. Ele já não sabia mais a diferença de mão e espada. Tenta imaginar alguém com sangue no olho. Ele já não sabia o que era espada ou o que era mão. Meu Deus, ele matou tanto. Esse é um dos 3. Está lá, depois você lê. A Bíblia fala que um desses 3 recebeu ele estava no meio de uma plantação de lentilha. Ô lentilha importante essa, hein? No meio de... Essa lentilha deveria valer muito. No meio de uma plantação de lentilha, e quando vieram os filisteus contra ele no meio, a plantação de lentilhas, e todos os filisteus queriam destruir aquela plantação, eles iam atacar. Sabe o que ele fez? Deu um pau nos caras, matou todo mundo.
Esses eram os três. Você pega por aí, né? Esses eram os três. Isso é muito importante. A Bíblia fala que um dia estava lá Davi. E Davi estava lá, né? E estava naquela situação, caverna de Adulão e tudo mais. E ele olha assim, ele estava cercado pelos filisteus. E ele dá ele suspira, no seu suspiro, ele fala: puxa, que bom seria se eu pudesse tomar uma água lá do poço de Belém. E os seus discípulos não falam nada para ele, mas talvez na calada da noite, né? Eles vão lá e eles conseguem invadir, eles entram no arraial do inimigo e eles vão entre as fileiras do inimigo sem despertar desde o sono, possivelmente, e eles agora conseguem então tirar a água do poço de Belém, e eles saem lá com a água e vão até Davi. Que coisa! Você consegue entender a coragem e a ousadia desses caras? Eles fizeram isso. Já falo mais sobre isso. Essa passagem é bem interessante. Depois a gente analisa um pouquinho mais. A Bíblia fala que dentre os 30, né? Dentre um dos 30, tem um dos 30 que era o líder dos 30. Então esse líder dos 30, ele matou mais de 300 homens com uma lança só. Com uma lança ele matou numa batalha mais de 300 homens. Outro valente imitou Davi. E na sua imitação, Davi, diz a Bíblia que ele matou um leão. Quem matou o leão primeiro? Davi matou o leão. Pois é, a Bíblia fala que no tempo da neve, está lá relatado, no tempo da neve, esse discípulo de Davi, um dos valentes de Davi lá relatado, também despedaçou um leão. A pergunta que eu faço: quem os inspirou a fazer tudo isso? Quem? Seu discipulador, fala comigo. Seu discipulador. Seu discipulador. Por quê? Porque quando eles olhavam para o seu discipulador, eles sabiam: se o meu discipulador matou milhares, eu também posso matar milhares. Se o meu discipulador despedaça um leão, eu também posso despedaçar um leão. Se o meu discipulador matou um gigante, eu também posso me tornar um matador de gigantes. A verdade é, querido, que o discipulador, ele não vive, ele precisa viver vitórias na presença dos seus discípulos. Porque se ele não viver essas vitórias, ou não testemunhar a respeito dessas vitórias, a verdade é que ele não vai empolgá-los, ele não vai desafiá-los através da sua própria vida. Então é muito importante que o discípulo, ele possa, ao final de um dia, pensar: puxa, o meu discipulador, ele de fato vive isso em Deus, eu também posso viver. E se o meu discipulador, ele pode viver isso, eu anseio viver isso, eu sei que é possível em Deus viver isso. Então, estimule os seus discípulos, amém? Estimule os seus discípulos a viver além disso. Terceira coisa, vamos lá: o discipulador, ele encoraja, ele elogia, ele honra os seus discípulos, as suas atitudes, o seu comportamento, amém? Claro que não é um elogio fingido, falso, por coisa alguma, mas é um elogio de acordo com aquilo que eles fazem certo. Obviamente ele está encorajando diante daquilo que eles conseguem fazer, da sua obediência. Eu queria que você perguntar para você uma simples pergunta: se você gosta de ser elogiado em alguma coisa, sim ou não? Com certeza, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Todo mundo gosta de ter uma palavra de ânimo, de apoio, de encorajamento, né? Faz parte da nossa vida. Por quê? Porque isso nos fortalece, isso nos coloca para cima, isso nos revigora. A Bíblia fala dessa ocasião que eu acabei de dizer. Davi estava suspirando, né? Talvez depois de tantos feitos, ele desejava beber uma água do poço de Belém. Seus discípulos foram lá, pegaram entre as fileiras do inimigo, escondido, buscaram a água para o seu discipulador, entregaram na mão dele. E aí, querido, tem um fato aqui muito interessante, porque é o que Davi fez diante dessa cena. Porque talvez, se nós não entendermos bem essa mensagem, talvez a gente vai pegar isso tudo e falar assim: tá, entendi. Beleza, então quando alcançar esse nível, aí é na hora de desfrutar de ter chegado a esse nível. Porque se eu conseguir, de fato, alcançar esse nível do coração dos meus discípulos, eu preciso desfrutar desse nível. Talvez essa palavra desfrutar desse nível talvez pudesse significar para você o seguinte: olha, se os seus discípulos vão e fazem um feito tão grande por amor a você, e pegam um copo d'água na fileira do inimigo, trazem para você na calada da noite, e entregam para você tomar, o que você deve fazer é tomar. Então, tenta imaginar isso. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Davi, ele não tomou essa água. Para surpresa talvez dos seus 3 discípulos, ele pega essa água, ele fica tão honrado por aquilo tudo, ele fica tão elogiado
fala que ele pega aquela água e ele derrama no chão aquela água. E ao invés de ele tomar, beber aquela água, ele entrega ela por libação ao Senhor, ou seja, ele entrega ela por oferta ao Senhor. Por quê? Porque ele não aceitava beber a água que era a custo tão caro dos seus liderados. Ele não queria de algum modo usurpar da sua liderança, ele não queria usurpar daquilo que ele era no coração dos seus discípulos. E por incrível que isso possa parecer, na verdade isso ganhou mais o coração dos seus discípulos, porque eu tenho certeza que eles foram para que Davi pudesse tomar. Eles queriam que Davi tomasse, mas quando eles perceberam que Davi não tomou e entregou aquela honra ao Senhor, eles falaram assim: esse é o cara, esse é o meu discipulador. Ao invés de me usurpar, ao invés de usar do meu sacrifício para o seu bel prazer, ele entregou como honra ao Senhor. Lembrando que possivelmente todos estavam com sede, inclusive eles. Então a água naquele contexto valia muita coisa. A sede não era só de Davi, mas era também dos seus discípulos. Mas ele entregou ao Senhor. Grave isso, filho. Por quê? Porque Davi sabia a importância. Lembre-se que isso ele treinou, ele fez discípulos. Eu acho muito boa essa expressão bíblica, né, de fazer discípulos, porque não é simplesmente ganhá-los pronto. Você faz, você trabalha, você entra em ação, você de fato cria, vamos assim dizer, no Senhor um discípulo. Não é uma coisa de um toque só, não é uma coisa de um momento único. Isso é um processo. Ele fez esses homens. É importante que você entenda que ele gerou esses homens. Os matadores de gigantes, lembrando sempre que esses homens mataram